Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje, dia 29 de setembro de 2021. Nós teremos aí atividade na página 158 a 161 do livro de matemática. Hoje não teremos aula presencial, nossa aula será apenas online, tá bom? Acompanhem comigo aí. Nós estudamos na semana passada, começamos a estudar sobre grandezas e medidas. Grandezas, nós já vimos que é tudo aquilo que pode ser medido, né? Que pode ser comparado aí o tamanho, quanto pesa, quanto cabe, quanto o espaço de tempo que tem. Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza. E aí, para medir essa grandeza, nós temos os instrumentos de medida, tá? Então, os instrumentos de medida, cada grandeza vai ter o seu tipo de instrumento. Tem aqueles instrumentos que são padronizados e tem os não padronizados. Por exemplo, quando você quer medir o comprimento, você fala, tantos palmos. Isso é não padronizado. Por quê? Porque o palmo depende do tamanho da mão, né? Agora, quando se fala em instrumentos padronizados, nós estamos falando de instrumentos que não vão mudar. Por exemplo, nós estamos falando no caso da régua, da trena, da fita métrica, né? Que são instrumentos que eles vão ser os mesmos, a mesma medida em todo lugar do mundo, tá? E aí a gente pensa assim, que cada grandeza tem seu instrumento de medida, por quê? Porque tem a sua unidade de medida. No caso, a grandeza que se refere ao comprimento. Então, a grandeza, comprimento, tamanho das coisas, a principal unidade de medida é o metro, tá? Mas o metro, quando tem as unidades de medida menores, né, que são o milímetro e o centímetro, a gente viu na semana passada, inclusive lá na escola, que o milímetro é essa partezinha menorzinha que a gente tem, né? Bem pequenininha. E aí, quando a gente consegue somar 10 milímetros, a gente vai ter 1 centímetro, tá? E quando a gente junta 100 centímetros, a gente completa aí 1 metro, tá bom? E aí, isso vai continuando, vai aumentando. Quando a gente tem 1000 metros, nós mudamos aí para a unidade quilômetro, e é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, unidades de medidas de comprimento, da grandeza comprimento. Nós estamos falando do milímetro, do centímetro, do metro e do quilômetro. Então, vamos lá pensar na aula de hoje. Deixa eu me colocar menorzinho aqui no cantinho. Vamos aumentar um pouquinho. Ótimo. Quilômetro. Vamos pensar aí. A pista de caminhada em volta do lago tem 1 quilômetro de comprimento. Tiago caminhava com o cachorro quando avistou uma placa. Olha só, ele viu essa placa aqui. A placa dizia 400 ou 900 metros. E olha o que ele falou para o cachorrinho dele. Vamos, Rex, faltam 100 metros para completar uma volta. A gente já viu no enunciado que uma volta tem 1 quilômetro. Se ele viu 900 metros, quer dizer que faltava 100 metros para completar 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Quantos metros eles terão percorrido ao completar a volta? Quantos metros, se a volta tem 1 quilômetro, né? Quantos metros eles terão percorrido? Que eu acabei de dizer, 1000 metros, né? Por quê? Porque 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro, olha só a abreviação aqui de quilômetro, KM, né? Então, quando a gente vê aí a abreviação na frente do número KM, a abreviação KM, né? Na frente do número, a gente sabe que está falando de quilômetros, ok? E quilômetros é a unidade de medida de comprimento. 1 quilômetro equivale ou é igual a 1000 metros. 1 km é igual a 1000 m, ou seja, 1000 metros. A abreviação de metros é a letra M. A abreviação de quilômetros são as letras KM. Agora, observe a cena abaixo. A menininha primeiro disse aí, você mora longe da escola? E aí o coleguinha responde, não, moro bem perto,
não dá nem 1 quilômetro de distância. Eu venho a pé. Olha só. E você? Mora perto ou longe da escola que você estuda? Aí você vai avaliar, né? Será que é mais de 1 quilômetro? Menos de 1 quilômetro? Quanto é que você mora? Qual a distância da sua casa e da escola? Então, isso é pessoal. Você vai dizer se mora perto ou longe e peça aí, né, o pai, a mãe, para poder ajudar a fazer uma estimativa de qual é a distância em quilômetros da sua casa até a escola, né? Será que dá 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro? Quantos quilômetros dá? Na minha casa, por exemplo, não dá 1 quilômetro da escola, né? Porque é menos de 1.000 metros. Então, vamos lá. Na letra B, é importante haver escolas próximas de todos os estudantes? Por quê? Converse com os colegas do professor. Será que é interessante a gente ter escola próxima aí da nossa casa? Com certeza, né? Porque se mora longe, você vai demorar mais tempo, você vai exigir, às vezes, um meio de transporte mais capacitado, né? Para uma distância maior. Então, tem tudo isso, tá bom? Mas, se não tem, a gente vai, né? Mas o interessante é que tem, assim, escolas próximas dos estudantes. Vamos lá? Aqui na página 159. Escreva quantos metros faltam para completar 1 quilômetro em cada caso. No primeiro, nós temos 100 metros. Se nós temos 100 metros, quantos metros faltam para completar 1 quilômetro? Lembrem-se que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. De 100 para 1.000, quantos metros faltam? De 300, faz lá, 300, 400, 500, 600, 700, até chegar no 1.000. Quanto falta de 300 para 1.000 quilômetros? E de 800, quantos quilômetros falta? E aí você vai completar aí. Indique a unidade de medida de comprimento, ou seja, centímetro, metro ou quilômetro, que você acha mais adequada para medir. A altura de um edifício, será que nós vamos falar em metros, em centímetros ou em quilômetros? Lembra que centímetros são pequenininhos assim, metros, né, são 100 centímetros. Cada metro 100 centímetros. E quilômetros são 1.000 metros. Será que é o mais indicado para a gente medir a altura de um edifício ou de um prédio? A altura de uma folha de papel. A largura de uma folha de papel. Será que nós vamos falar em centímetros? Nós vamos falar em milímetros? Nós vamos falar... Não, aí não tem milímetro, né? Em centímetro, metro ou quilômetro. A largura de uma folha, será que vai dar 1 metro? A letra C, a distância entre duas capitais brasileiras. Por exemplo, vamos pensar aqui na capital de Rondônia e na capital do Acre. Será que a gente vai falar em metros, em centímetros ou em quilômetros? O comprimento de um campo de futebol. Será que a gente vai medir quantos centímetros tem? Será que tem mais de 1 quilômetro ou apenas metros? A distância percorrida em uma maratona. Maratona, normalmente, aquela, por exemplo, a Maratona de São Silvestre, né, que acontece no dia 31 de dezembro, lá em São Paulo. Tá falando em quilômetros ou em metros? A letra F. A distância entre uma carteira e a outra na sala de aula. Será que a gente tem metros aí, 2, 3 metros? Seria interessante, né? Mas infelizmente a gente não tem. Então, em que unidade de medida a gente vai falar quando a gente está falando na distância entre uma carteira e outra na sala de aula? Questão 5. No dia a dia, percorremos diversos caminhos a pé, de carro ou de ônibus. Em algumas situações, utilizamos o avião ou um barco. Descreva 2 percursos que você já fez que sejam menores que 1 quilômetro. Então, você vai dizer um percurso que você gastou menos de 1 quilômetro de um lugar a outro e um percurso que você fez, ou uma viagem que você saiu de um lugar a outro que tenha mais de 1 quilômetro, tá? E aí você vai descrever essa viagem que você fez aí, com menos e com mais de 1. Agora na página 160, vamos lá. Opa, peraí que nós ainda estamos na 159. Vamos lá. Vamos medir o comprimento do tampo de sua carteira escolar usando objetos do seu material.
Você pode usar um lápis ou uma borracha, por exemplo. Começa usando um objeto diferente de cada vez. Anote no quadro abaixo o objeto que você usou e qual foi a medida obtida. Como nós não estamos na sala de aula para fazer isso daqui, então você vai medir aí a mesa onde você está sentado para fazer a atividade. Pode ser a mesa da cozinha, se você tiver uma mesinha de estudo, a mesinha de plástico, onde for, tá? Então você vai medir, mas você vai usar tipo assim, quantos lápis deu, a medida de um caderno, tá? Então você vai colocar na primeira coluna o objeto que você usou e na segunda você vai colocar qual foi a medida, quantos lápis deu de largura, quantas borrachas, quantas tesouras, enfim, o objeto que você utilizou, tá? Na questão 2, as crianças abaixo estão organizadas em fila por ordem de altura, da mais baixa para a mais alta, correto? Correto. Então, primeiro nós temos o Pedro, depois o Fernando, a Bia e depois a Luísa, tá? Contorne cada criança com a cor da ficha que indica a sua altura. Então, nós estamos partindo do menor para o maior. Então, nós vamos ver aqui, 143, 100, 118 e 124. Qual é o menor tamanho que a gente tem aí? O menor tamanho que a gente tem é o 100 centímetros, que está circulado com a cor vermelha. Então, você vai pegar um lápis vermelho, vai circular o menor. Depois, nós temos aí um pouquinho acima dele. Então, nós vamos ver aí, tem o 118 e tem o 124. Qual vem primeiro, 118 ou 124? Aí você vai selecionar, vai pegar a cor e vai circular o tamanho seguinte, tá? E assim, observando a cor que está circulando o tamanho que você sugere que seja o tamanho da criança, tá bom? Depois, na letra B, quem tem exatamente 1 metro de altura? Dessas crianças aí, qual delas tem 1 metro de altura? Aí você vai observar aquela que você colocou lá. Nós já sabemos que 1 metro são quantos centímetros? 100 centímetros. Qual delas tem 100 centímetros? Aí você vai escrever o nome aí na letra B, tá bom? Muito bem. Aqui na página 161, concluindo a nossa atividade, observe as imagens abaixo. Nós temos aí um clipe, uma colher e um palito de fósforo, certo? E o que vocês farão? Estime a medida de comprimento indicada em cada fotografia e registre abaixo. Qual é a medida que você acha que tem aí um clipe? Quantos centímetros? Um palito de fósforo, uma colher. Quantos centímetros você imagina? Quando fala em estimativa, a gente não está falando de um valor exato, a gente está falando de um valor aproximado, aquilo que a gente pensa que poderia ser, tá? Na letra B, meça as imagens com auxílio da sua régua e depois registre as medidas. Então, aí na letra B, você vai pegar a sua régua e vai medir exatamente na linha que está indicada aí. E aí você vai colocar a medida exata. Depois disso, você vai comparar as medidas obtidas com a régua com as estimativas que você fez no item A. São parecidas? Você conseguiu aproximar bem? Você conseguiu estimar mais ou menos correto aí o tamanho? Tá? Então você vai medir e vai comparar para ver se você acertou na sua estimativa, tá bom? Isso faz a gente perceber se a nossa memória, a nossa mente já está conseguindo fazer essa relação de tamanho, né? Em centímetros, em milímetros, em metros, né? Porque daí o nosso cérebro já consegue visualizar e ter uma noção exata de qual o tamanho de cada um, tá bom? Capricha aí, estudem bastante, deem o melhor de vocês. Estamos chegando ao final do bimestre. Essa semana, sexta-feira, último dia do terceiro bimestre. Quem não mandou as atividades, manda logo, tá bom?
Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.